A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, nós estamos aqui dando continuidade à leitura do livro de Mateus e observando algumas explicações na Bíblia de Estudo Pentecostal. Nós já estamos hoje em Mateus capítulo 2 e assim diz a nossa leitura. E, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, ou entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá o guia, ou o governador, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E, entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe,
e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino, ou a vida do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Uma leitura rápida, uma leitura bem rápida, são apenas 23 versículos. E agora nós iremos ver algumas explicações destacadas aqui nesta Bíblia. Nós temos aqui a respeito dos magos do Oriente, né? No versículo 1. Os magos do Oriente. Esses homens eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta da região hoje chamada Irã, então chamada Pérsia. Especializavam-se na astrologia, na medicina e nas ciências naturais. Naquela época, a astrologia era uma ciência pura, que nada tinha a ver com a astrologia de hoje, que é um ramo do espiritismo. A visita dos magos ocorreu quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade. A importância deste fato é que Jesus é digno de honrarias reais, e os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano divino da redenção. Aí nós temos aqui uma explicação a respeito do versículo 4, que fala a respeito dos príncipes, dos sacerdotes e os escribas. Diz: os príncipes ou principais dos sacerdotes eram os ministros do templo, encarregados do culto. Os escribas foram primeiramente copistas das escrituras dos tempos do Antigo Testamento. Depois tornaram-se mestres da lei e daí serem chamados doutores da lei. Os escribas, juntamente com os príncipes dos sacerdotes, integravam o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos judeus. O Sinédrio era composto de aproximadamente 71 membros encarregados dos negócios civis e religiosos dos judeus. Sob o governo romano, o Sinédrio teve ampla liberdade de funcionamento. Agora, aqui no versículo 13, quando fala da fuga de Jesus Cristo quando bebê, juntamente com seu pai José, seu pai legal aqui na terra, e com a sua mãe Maria para o Egito, que diz: foge para o Egito. A tentativa de Herodes de matar Jesus e o método adotado por Deus de proteção ao menino revelam várias verdades a respeito de como Deus guia e protege o seu povo. Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. Primeiro ponto. A proteção dependia da obediência à orientação divina, que neste caso envolvia fugir do país. Deus pode permitir que certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossa vida para o cumprimento de propósitos. No sentido literal, Cristo começou sua vida como refugiado e estrangeiro noutro país. Para nossa compreensão limitada, pareceria mais fácil Deus afastar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito com todas as provações envolvidas em tais circunstâncias. Mesmo depois da solução de um problema difícil, haverá outros a serem enfrentados.
A proteção e os cuidados providenciais divinos sempre serão necessários, porque o inimigo do crente nunca cessa seus ataques contra os fiéis. Agora, o versículo 16 diz: Mandou matar todos os meninos. Belém, com seus arrebaldes, não era grande. Provavelmente continha entre 1.000 e 2.000 habitantes. Neste caso, o número de meninos mortos seria cerca de 20. A Bíblia está dizendo que seria cerca de 20 crianças que haveriam sido assassinadas de 2 anos para baixo. Versículo 22. Avisado por divina revelação. Esses dois avisos da parte de Deus nos ensinam que Deus vela por aqueles que Ele ama, e Ele é quem melhor sabe frustrar os planos dos ímpios e livrar seus fiéis das mãos do que lhes querem fazer o mal. Deus continue lhe abençoando mais e mais, e que nós possamos a cada dia estar meditando nessa pessoa maravilhosa que se chama Jesus. Deus abençoe. Maranata.